Este é um vídeo de eletrocardiograma sobre bloqueios atrioventriculares, mais conhecidos como BAV. Bom, vou começar falando para vocês que nós temos 3 tipos de BAV e que eles são separados em graus. Então, o que a gente tem o primeiro deles é o BAV de primeiro grau. Nele eu tenho o intervalo PR aumentado. Esse intervalo normalmente está maior do que 0,2 e aí o que você observa é esse alargamento, sem de fato ter um bloqueio de impulso. Quando eu falo de BAV 2 de segundo grau, eu falo de 2 tipos. Tem o MOBITS 1 e o MOBITS 2. No MOBITS 1 a gente tem que o intervalo ele vai se alargando até o momento que eu tenho de fato bloqueio. Aí a gente costuma dizer que ele avisa que vai bloquear. E já o BAV de segundo grau, ele é o tudo ou nada. O intervalo ele vai fixo e aí do nada você tem um bloqueio. Por último, a gente tem o BAV de terceiro grau. Nesse caso, a gente tem uma dissociação entre as ondas. Então, o intervalo RR ele vai ser igual, vai se manter fixo aí, como eu dei exemplo de X. E o intervalo entre as ondas P também é fixo, eles não são contínuos, é como se eles estivessem completamente dissociados. Isso faz com que eu tenha um ritmo PP regular e um ritmo QRS regular. Só que eles não se casam entre si. Mas tudo isso que eu falei, provavelmente você já sabe, ou você vai encontrar em qualquer resumo, não precisaria fazer um vídeo sobre isso. A intenção desse vídeo é que você entenda o que acontece em cada tipo de bloqueio, a eletrofisiologia envolvida nisso. E para fazer isso, eu vou começar com alguns conceitos e vou recomendar que, depois desse vídeo, ou agora, se você quiser, você assista o primeiro vídeo da playlist de ECG. Eu vou deixar aqui no card. O primeiro conceito que eu preciso que você saiba é o intervalo PR. Esse intervalo ele é formado pela onda P mais o segmento PR. O segmento PR no ECG ele é uma linha isoelétrica. Só que isso é diferente de, por exemplo, quando eu faço um tipo diferente de eletrocardiograma, que é o eletrocardiograma do feixe de His. Esse EFH, ele traz pra gente uma série de informações que acabam ficando escondidas quando a gente olha somente o segmento PR no ECG. Vou mostrar para você a correlação entre eles. E para poder entender a correlação, você precisa lembrar do caminho do impulso elétrico. Então, primeiro eu tenho ele passando pelo átrio, causa despolarização onda P. Em seguida, a gente vai ter o atraso fisiológico no nó atrioventricular e depois a passagem para o feixe de His, bem resumidamente. Então, a gente consegue ver exatamente isso acontecendo. Da onda A à onda H do EFH, eu tenho justamente o intervalo AH, que é o atraso fisiológico que acontece no nó atrioventricular. E a gente vai ver que isso vai ser alterado quando eu falo dos bloqueios. E aí eu tenho o segundo intervalo, que é o intervalo HV. Esse é o intervalo correspondente ao feixe His por Kinge, ao que acontece quando o impulso ele sai do nó atrioventricular e começa a caminhar no sentido dos ventrículos. E por último, mas não menos importante, eu queria falar para você o valor que normalmente a gente encontra no ECG para o intervalo PR, que é de 0,12 a 0,20 segundos. A gente precisa saber esse valor para a gente saber quando que está alterado. E agora que você já sabe o que é o intervalo PR, a gente pode começar a falar do bloqueio atrioventricular. Bom, quando eu falo de bloqueio, eu estou falando do bloqueio entre o átrio, que é a parte de cima, e o ventrículo, que é a parte de baixo. E aí, que engraçado, existe uma estrutura bem no meio disso, que é o nó atrioventricular. Então, por coincidência, ele é justamente a parte do meio do meu intervalo PR. Então, eu tenho um atraso do nó atrioventricular AV, que fica bem no meio da estrutura. Para cima, eu vou ter o intervalo PA e para baixo, o intervalo HV. O que se observa é que os bloqueios de primeiro grau e os de segundo grau MOBITS 1, embora possam se manifestar em qualquer nível, eles normalmente estão mais frequentes no nó atrioventricular. Então, vai ter o alargamento dessa estrutura. E quando eu falo do BAV de segundo grau, MOBITS 2 e o de terceiro grau, eu falo de manifestações praticamente exclusivas no sistema His por Kinge. E aí eu vou mostrar para você como é que isso funciona na prática. Então, vamos começar com BAV de primeiro grau. Nesse caso, o que a gente tem é um alentecimento, ou seja, fica mais lento o impulso.
E ele pode acontecer em qualquer intervalo, no intervalo PR. Só que ele é mais frequente, como eu disse, no nó atrioventricular, então no intervalo AH. E quando eu falo de um alentecimento, ele não tem um bloqueio da onda P. Isso significa que cada impulso atrial, ele consegue obter uma resposta ventricular. Então, para cada onda P, eu tenho um complexo QRS no meu ECG. Isso é bem importante para a gente não confundir com outros bloqueios. Então, eu sempre vou ter uma onda P e logo em seguida um QRS. Só que a diferença é que vai estar mais lento. E a lentidão é no intervalo AH, que é o maior do segmento PR. Ou seja, o intervalo PR, ele vai estar largado. Ele vai estar maior do que 0,2 segundos. Isso porque o normal era de 0,12 a 0,20, que eu te disse. E as causas que levam esse alentecimento, normalmente elas são causas benignas. Então, por exemplo, o efeito vagotônico aumentado, que é causado por manobras vagais ou uso de digitálicos, uso de medicamentos como propanolol, hipopotassemia, doença coronariana, estenose tricúspide, e aí isso faz com que o prognóstico ele seja bom nesse caso. E agora eu vou falar um pouquinho do BAV de segundo grau, que, embora existam dois tipos, o MOBITS 1 e MOBITS 2, eles estão no mesmo grau porque eles são graus diferentes da mesma desordem básica, por exemplo, a isquemia. Então, vou começar a falar primeiro do BAV de segundo grau, MOBITS 1, porque ele está mais próximo do BAV de primeiro grau, principalmente por ele estar associado ao intervalo AH. Já o MOBITS de segundo grau, ele está associado ao intervalo HV, né, feixe de His. Então, vamos começar pelo BAV de segundo grau MOBITS 1. Normalmente, ele é aquele que avisa que vai bloquear. Embora ele também possa acontecer em qualquer intervalo, normalmente o mais comum é associado ao intervalo AH, que é o do nó atrioventricular. E uma outra coisa interessante que é diferente do BAV de primeiro grau é que ele pode estar associado à frequência cardíaca. Então, eles observaram que quando eu tenho uma frequência cardíaca maior do que 120 a 130 batimentos por minuto, mas isso se foi estimulado, não no fisiológico. Isso promove um efeito que é chamado de fenômeno de Wenckebach, que isso significa que o intervalo PR ele vai aumentando até que você tenha o bloqueio. Isso é o fenômeno. Só que, como eu falei, esse fenômeno não acontece quando eu tenho um mecanismo fisiológico. Isso porque eles acham que, o mesmo jeito que eu vou ter um estímulo para o nó sinusal, eu também tenho um estímulo no nó atrioventricular. Então, isso melhoraria a condução e aí eu não teria esse alagamento do PR no caso de uma taquicardia fisiológica. E aí, focando no fenômeno, a gente pode dividir as taquicardias MOBITS 1 em clássicas, que é o Wenckebach típica, ou naquelas que são atípicas. E aí, falando da típica, ela é chamada típica porque ela segue o fenômeno, ou seja, o intervalo PR ele vai aumentando em todos os batimentos até eu ter o bloqueio. E aí, para você entender um pouco isso, eu queria mostrar uma imagem. Então, você tem o intervalo PR aumentando até a hora que você tem o bloqueio atrioventricular. E o aumento ele é progressivo. Então, o intervalo PR antes do bloqueio vai ser o maior e o logo em seguida do bloqueio vai ser sempre o menor. Só que tem mais uma particularidade nisso aí, que o intervalo, o PR, ele vai aumentando, só que ele aumenta cada vez menos. Isso vai fazer com que o RR vá sendo encurtado. E aí você vai falar, não entendi nada que você falou, então vou te mostrar uma outra imagem. Então, você tem o intervalo PR aumentando. Na primeira, ele aumenta bastante. No segundo, ele aumenta um pouquinho menos, você quase não vê. Então, esse aumento, ele é decrescente. Isso faz com que o RR, ele vai ficando cada vez menor. Então, por exemplo, ó, na primeira foi 680, no segundo, que aumentou um pouquinho menos, já foi 640 e assim por diante. Então, no MOBITS clássico, eu tenho um PR aumentando e um RR diminuindo. E aí, agora eu vou falar para você dos atípicos. Então, tem variedades que acabam simulando outros tipos de BAV. O primeiro tipo, que é a variedade 1, ela é diferente da clássica porque os aumentos no PR eles vão ser iguais. E na clássica, os aumentos do PR, como eu acabei de falar, são cada vez menores. Como na variedade 1 os aumentos são iguais, os intervalos RR vão ser iguais. Então, isso vai fazer você se confundir com um BAV de terceiro grau. E aí, você tem que lembrar que BAV de terceiro grau não tem bloqueio de onda, ou seja,
O RR ali tá meio constante, diferente, mas no final bloqueou, é BAV de segundo grau MOVTS 1, variedade 1, atípico. Aí um outro tipo que a gente pode ter é o de ciclos longos. Então, fica lá 10 ciclos até você ter um bloqueio. E aí vai simular um BAV de primeiro grau. Só que aí você tem que achar lá o bloqueio, entendeu? Então, tem que ficar prestando atenção para ver que a cada 10 ciclos tem um, porque às vezes você se perde nisso. Aí o outro também pode ser o de ciclo curto. E aí pode simular um BAV de segundo grau MOVTS 2. Eu vou falar para você sobre o MOVTS 2 para você não se confundir quando aparecer um desse. E por último, eu queria falar um pouquinho das causas para o BAV de segundo grau MOVTS 1. Então, entre as causas, a gente tem a isquemia, o infarto da parede inferior, vagotonia e medicamentos. Então, também é normalmente um que tem bom prognóstico, que o curso da doença é benigno. Então, agora vamos falar do bloqueio de segundo grau MOVTS 2. E esse é o primeiro que a gente não vai ter o envolvimento do nó atrioventricular, porque o do primeiro grau e do segundo grau, como eu te falei, o bloqueio ele estava principalmente no nó atrioventricular. Então, como ele não atinge o nó atrioventricular, normalmente o intervalo PR vai ser constante, porque ele vai mexer principalmente no sistema His-Purkinje. Ele é praticamente exclusivo do sistema His-Purkinje. E se você olhar lá no nosso intervalo, a gente vê que o HV é o menor intervalo do intervalo PR, ou seja, alterar o intervalo HV é o que vai trazer menos consequências no intervalo PR em si. O problema é que ele traz maiores consequências para o coração. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A lesão vai ser no sistema His-Purkinje, nele ou abaixo dele. E quando eu falo de lesão, eu falei isso porque o sistema His-Purkinje ele está altamente associado ao bloqueio ou lesão dos ramos. E normalmente ele acaba tendo mau prognóstico porque você vai poder progredir para um BAV de terceiro grau. Então, embora ele cause menos alterações no meu intervalo PR, ele vai ter maiores repercussões no meu sistema fisiológico. Então, ele acaba não te dando um sinal. Você tá vendo o PR fixo e aí, do nada, você tem um bloqueio. É o bloqueio tudo ou nada. Justamente porque eu não vou ter alteração no intervalo PR, como eu acabei de mostrar para você. E aí, para você ter certeza que o que você tá vendo é um BAV de segundo grau, você precisa ter pelo menos 2 ondas consecutivas. Então, 2 ciclos cardíacos consecutivos para você avaliar. Se você não tiver 2, você não pode falar com certeza que aquilo é um BAV de segundo grau MOVTS 2. E aí eu vou mostrar para você por que isso. Olhando a ECG, você vê o PR constante, PR constante, PR constante, bloqueio, porque eu não tenho um QRS logo após a onda P, eu tenho 2 ondas P, faltando um QRS no meio. E para ser MOVTS 2, o PR antes e o PR depois do bloqueio devem ser iguais. Então, você precisa avaliar os dois para você ter certeza se isso é o MOVTS 2. E aí fica diferente, por exemplo, quando você não tem essas 2 ondas consecutivas para ser avaliadas, que é até o caso que eu vou mostrar agora. Nele você vai ver que eu tenho um ciclo completo, eu tenho uma onda P seguida de um QRS, e aí em seguida eu tenho uma onda P e aí eu não tenho nenhum complexo do QRS, ou seja, eu tive um bloqueio da onda. E aí eu precisaria de ter 2 ondas antes para poder avaliar se esse PR ele estava vindo aumentado, se ele só aumentou ali, eu não sei. Eu sei que aquilo ali é um bloqueio de segundo grau, porque a onda não passou. Só que isso aí é MOVTS 1 ou é MOVTS 2? Eu não tenho como ter certeza. Por isso, dentro de BAV de segundo grau, eu tenho mais uma classificação, que seria o BAV de segundo grau 2:1 ou 3:1. Isso porque me faltam parâmetros para ter certeza de qual tipo de BAV que eu tô falando. Uma vez que eu não sei se esse aumento, por exemplo, está sendo progressivo ou não, se ele aumenta cada vez mais ou cada vez menos, se ele era constante. Então, por isso que a gente separa a parte. E aí, aproveitar para falar um pouquinho das causas do MOVTS 2. Então, ele pode estar associado a um IAM de parede anterior, associado a necrose e destruição dos ramos do feixe de His. E
por último, eu tenho os bloqueios de terceiro grau, que são chamados de bloqueio atrioventricular total. Embora ele possa acontecer no nível do nó atrioventricular ou dentro do feixe de His, o mais comum é que aconteça bloqueio dos ramos bilaterais. Essa é a maior causa. E quando eu tenho esse bloqueio, igual eu fiz o desenho ali, eu vou ter o impulso impedido. Então, ele vai impedir a transmissão do impulso elétrico. E aí, deixa de haver uma relação entre o impulso atrial e a resposta ventricular. O que acontece é que todos os impulsos atriais vão ser bloqueados. E aí, a resposta ventricular, ela vai ser gerada por um marcapasso ventricular, ou seja, não vai ter mais relação com o nó sinusal. E aí, o que a gente vai ver no ECG vai ser uma completa dissociação das ondas. Então, a onda P, que é gerada pelo nó sinusal, ela vai ter um ritmo constante. Então, que eu chamei de Y. Cada Y, eu vou ter uma onda P. Já o complexo QRS, ele vai ser gerado no marcapasso ventricular. Então, ele vai ter outro ritmo, porque é outro marcapasso que está gerando ele, não é o mesmo. Então, no meu ECG, eu vou ter o quê? Um ritmo PP regular e um ritmo QRS regular, só que completamente dissociados entre eles. Eles não vão obedecer, porque eles não estão sendo gerados pelo mesmo marcapasso. E aí, só resumindo tudo isso que eu falei, o bloqueio de primeiro grau e o bloqueio de segundo grau, eles podem acontecer em qualquer lugar do intervalo PR. Só que eles são mais frequentes no intervalo AH, que é justamente o que está no nó atrioventricular. Sendo que o bloqueio de primeiro grau eu tenho o alentecimento, e no de segundo grau, quando eu tenho bloqueio de fato do impulso. E aí eu tenho uma onda P e não tenho QRS. Então, os bloqueios, eles vão estar mais para a parte de cima, relacionados com o nódulo AV. E aí, quando eu falo de um bloqueio de segundo grau, MOBITS 2 e o BAV-T, o bloqueio ele vai estar mais no meu sistema His-Purkinje, então mais na parte de baixo do coração. Sendo que o BAV de segundo grau eu tenho um bloqueio da transmissão sem qualquer alteração no meu intervalo PR, que ele vai ser constante, uma vez que eu não vou mexer no intervalo AH, que é do nó atrioventricular. E no BAV total, que é o de terceiro grau, eu tenho uma completa dissociação, uma vez que o átrio vai estar com o nó sinusal e no ventrículo eu vou ter um outro marcapasso gerando a onda, ou seja, completamente dissociada, a onda P com ritmo e o QRS com outro ritmo, já que usam diferentes marcapassos. E aí eu espero que você tenha entendido, era isso que eu queria passar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.